abrir em João, capítulo 8, verso de 1 em diante. Eu queria fazer uma coisa diferente. Os homens lerão os ímpares e as mulheres lerão os pares. Tá? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Pode seguir os homens. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O 11 todos juntos, por favor. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Glória a Deus. Pode sentar aqui. Queridos, texto muito comum, né, para o nosso conhecimento e bastante um texto rico em tanta formosura de amor para com Jesus para com aquela mulher. Mas eu tenho algo não muito agradável, mas uma parte talvez seja agradável ao que vamos ouvir dessa noite. Queridos, a coisa mais difícil em nossas vidas é aguentar pedradas das pessoas que mais amamos. As dores parece que são aguçadas ao extremo. Parece que elas têm um poder enorme de penetrar em nossa muralha, em nossa alma e destruir-nos de tal forma que muitas vezes não temos nem poder de levantar de nossas camas. Estou mentindo? Não. Parece que às vezes as pessoas se levantam para unicamente nos destruir. É verdade. E parece que não, ainda por si, parece que não tem ninguém conosco. É ou não é? É real. É verdade. É mesmo assim. Por quê? Querido, se eu estou aqui e você estiver do outro lado da rua, se eu pegar uma pedra, jogada aqui no literal, a probabilidade de eu acertar você é muito pouca. E se acertar, não vai com tanta força. É ou não é? Mas se eu pegar a distância de seu Aquilino aqui, eu e ele aqui pegam uma pedra, imagina o estrago. Essa distância pode ser do tamanho que for. É ou não é? O estrago é muito grande. Por quê? Quanto mais próximos estamos, mais doloroso. Parece que a gente está numa família de porco e espinho, né não? É ou não é? Cada vez que nos aproximamos, mais alfinetada nós levamos. E parece que a gente tem uma tendência a ir para nos aproximar dessas pessoas. Por quê? Porque o que nos entrelaça é o amor. Amém. Glória a Deus. Isso é difícil. Quando a gente pergunta, mas Senhor, tu podia evitar que meu filho fizesse isso? Tu
podia evitar que minha esposa fizesse isso, tu podia evitar que meu marido fizesse isso, mas será que tu me amas, Senhor? Será por que essas coisas acontecem comigo? Por que isso acontece? Eu acho que na travessia do Mar Vermelho, Moisés, quando se depara entre Faraó e o mar, ele não tinha para onde correr. Eu acho que ele se perguntava toda hora, Senhor, e agora? E Deus disse assim, vai em frente. E eu acho que Moisés perguntava a Deus, para onde, Senhor? Eu acho que dentro do coração de Moisés, Deus, se tu está mandando eu ir, eu só tenho uma alternativa, é ir. Eu creio na tua palavra, porque ou tu vai me passar por cima sobre o mar, ou por ele. E aí o que acontece na história? Diz que ele toca o cajado e o mar. O que eu quero dizer com isso? Parece um ato platônico, um ato talvez surreal ao nosso entendimento. Muitos cientistas, estudiosos dizem que houve uma maré naquele momento. Dizem que não secou a água, né? A água era comum que a água secasse e ficasse nos artrilhos, no calcanhar. E aí, em meio a uma palestra de um desses caras, levantou um aluno e disse: glória a Deus, professor, glória a Deus. Aí o professor disse: por que glória a Deus? Porque com a água nos artrilhos Jesus fez afogar os soldados todinhos. Glória a Deus demais. O milagre foi ainda maior. O milagre foi ainda maior. Mas o que eu quero dizer, quando Moisés recebe aquele milagre que Deus faz o povo atravessar, o povo ainda continua murmurando a Deus através da convicção de Moisés. Parece que isso é um fato redundante em nossas vidas. Acho que as pessoas que têm um pouco mais de experiência, né? Como minha esposa citou ali, minha mãe estudou com você. Minha mãe estudou com você. Parece que, não que você tenha mais idade, mas parece que as experiências chegou mais cedo. E com ela veio feridas. Veio ou não veio? Muitas. Coisas que a senhora gostaria de passar? Não. Com certeza. Se pudesse ser evitado, pelo amor de Deus, me diga a receita. Uma coisa que eu digo a você hoje, chorar adianta? Não, porque se chorar adiantar, me chama que eu vou chorar com você. Eu não é? Mas o que eu quero trazer hoje à noite aqui para vocês é mudarmos. Porque quem quer mudar, não espera o amanhã não. Quero dizer uma coisa para vocês, o amanhã não existe. Jesus vem amanhã? Não. Jesus vem no dia de hoje, porque se ele vier amanhã, eu não vou estar lá. Então, temos que viver o presente. Eu não estou dizendo para vocês sejam imediatistas. Tudo eu vou fazer agora. Tudo eu vou querer fazer. Não. Eu estou chamando a vocês tomarem uma atitude na vida de vocês. E para isso a gente precisa de mudança. Porque quem quer mudar, muda agora. É ou não é? Eu sei que a caminhada é difícil. Mas a gente decide mudar, decide. Por quê? Se você chegar para mim e dizer assim, pastor Paulo, pastor Fred, a mensagem foi boa, e sair daqui e não fizer nada, era melhor se nem tivesse escutado. Era melhor, se agradou o teu coração e tu não fez nada, era melhor que nem. Mas se você disser assim, pastor Paulo, o senhor foi duro, ô mensagenzinha, viu? Pastor Fred, que mensagenzinha. Olha, eu não gostei dessa mensagem não. Mas sabe uma coisa, a partir de hoje eu quero mudar? E aí está a fé onde eu quero que você mude. Porque parece que muitas vezes a gente prega uma coisa que a gente fica meio alucinada, né? Muitos já diziam lá atrás, né? Eu fiz parte de um cristianismo, o pastor Aquilino passou por isso, né? Em que a gente dizia que era evangélico, pelo amor de Deus, na rua. Lá vem os pirados da cabeça. Lá vem os loucos. Meu Deus do céu, esses são os fanáticos. Essa era a palavra, era ou não era? Os fanáticos. Os que só pensam em Bíblia. Não vá para lá não, senão você vai passar por uma lavagem cerebral. Meu Deus, era ou não era? Parecia uma tormenta.
dentro da igreja vai ser tão assim, que hoje eu fico me perguntando, Senhor, onde é que está o tempo? Senhor, onde é que eu estou? Porque a mudança, ela não tem que depender das pessoas, mas sim de mim. Aleluia. A mudança, ela parte de dentro para fora, não de fora para dentro, não. Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, aquilo que me contamina é aquilo que sai da minha boca, não é aquilo que entra. E quando eu começo a entender essa passagem maravilhosa aqui, a gente tem que entender uma coisa, que João é um dos relatos tão minuciosos com a palavra, que ele espera para trazer em ricos detalhes tudo aquilo que os acontecimentos aconteceram. Ficou meio redundante, né? Os acontecimentos aconteceram. Então, os fatos aconteceram. Então, João detalha muito isso. E quando chega aqui, João começa a analisar o início do capítulo 8. Ele mostra que Jesus, ele já estava ali ensinando. E tinha passado-se a noite, dormiu. Quando amanheceu, veja só, quando amanheceu, os que estavam esperando o ensino já se encontravam lá. Então, no meio daquele povo, existia um povo sedento por ensinamento. E aí, o que acontece de mais maravilhoso nessa história? Os fariseus e os saduceus, que eram considerados os cabeças judaicos da época, eles pegam e trazem uma mulher adúltera. Olha, Jesus, essa mulher adulterou, e o que é que vamos fazer com ela? Que troço vamos fazer? O que é que tu diz? Se fosse tu, o que é que fazia? Eu digo, se fosse eu naquela época, já tinha pegado a pedra. Ela não pensava nem por meio. Do jeito que eu sou, graças a Deus que eu vivo hoje no tempo da graça. Porque Deus mexe no meu coração. Porque eu digo a minha esposa, eu sou muito intrépido. Eu fico nervoso com as atitudes que eu fico, Senhor, Senhor me segura. E o Senhor me leva a orar. Mas nessa época aqui, queridos, eu quero que você se detenha a esse texto aqui, porque a mulher adúltera é levada para aquele local, mas o cara que praticou com ela não leva. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 22. Versículos 13 em diante. Os fariseus e os saduceus levam aquela mulher pedindo uma justiça sobre a lei judaica. Veja só o que a lei vai dizer. Se um homem casasse e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo: cansei-me com esta mulher. Quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. Não escutei, que não era Virgem. Tá. O pai e a mãe da moça trarão os líderes da cidade junto à porta à prova da sua. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais delas apresentaram a prova aos líderes da cidade, e eles castigaram o homem, aplicaram a ele a multa de 100 peças de pratas, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada
a porta da casa do pai, e ali os homens da sua cidade, o quê? Apedrejarão. Até o quê? Até que morra. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu Pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, veja só o que ele diz aqui, os dois terão que Morrer. Espera aí. Por que os fariseus e saduceus só levam a mulher? Você entende que parece que o valor, parece não, o valor da mulher naquela época não tinha sentido nenhum. Era zero. O cara não figura não. Porque o cara não é levado junto com ela. Primeira coisa, se ela é levada ali, o cara devia ser da lei judaica. Também, devia estar debaixo da lei, mas o cara não é apresentado ali. E nem o suposto marido dela. Ela é levado como bode expiatório da situação. Jamais estou dizendo aqui que ela não cometeu. Eu só estou dizendo que o fato, o ocorrido, não era só com ela. Porque os dois deveriam ser. Mas como a lei judaica havia uma proteção do homem, seria muito provável que os saduceus e os fariseus quisessem só usar daquilo como usaram para pegar Jesus. E aqui eu quero entrar com vocês aqui a pensar um pouco sobre essa questão de acusação. O que nos tem levado como bode expiatório a nos colocar de frente das pessoas e dizer assim, olha aí, esse miserável. Vai de novo. Olha, ele fez isso. Tem um programa que eu não gosto nem de ver, mas sabe aquela coisa assim, que lá em casa, às vezes eu gosto de assistir jornal, às vezes paro de frente desse programa. É um programa, como é o nome dela? Márcia, é? Não, é uma loira, não sei. E aí parece a família de não sei de quem, com a família de não sei de quem, começa uma confusão. É a Márcia mesmo. É a Márcia? É. E aí começa a confusão, um jogando contra o outro. Uma coisa terrível. E eu dizia, Senhor, quem é a prostituta aí do meio? Porque parece que o mundo acarreta isso com tanto valor ao nosso tempo, que parece que vivemos olho por olho, nem por dentro. Chegou não quero dizer jamais, eu sou a favor da justiça, mas eu quero que vocês me interpretem por um lado, de uma ótica. Exato. Teve agora o sequestro de 3 meninas durante 10 anos em cativeiro nos Estados Unidos. Quantos estão acompanhando esse caso? 10 anos. Onde uma delas já teve filho e abortou 5. E o cara obrigava que ela abortasse. Veja só. Mas o conhecimento que temos hoje de justiça de Deus, o que o povo grita hoje? Mata o miserável. E aí vamos pensar hoje como Jesus pensaria nessa situação. Parece que é fácil montar o circo, né? Eu digo assim, na igreja somos especialistas em confrontar as pessoas. Mas somos muito criança em conquistá-las. Estamos prontos. Com a Bíblia preparada. Pronto. Olha triste. Aqui diz isso, miserável. Tu tá errado, isso. Tu quer Jesus? Não, vai pro inferno então. Era ou não era? No meu tempo de criança era assim.
Olha, quer aceitar Jesus? Quer não. Quero dizer a você que hoje você vai para o inferno. Cuidado para não morrer. Tinha boquinhas, ó, menino. Os crentes eram desafiador de viver. Era desafiador. Que era um evangelho que ninguém queria vir fazer parte, rapaz. Que era um negócio difícil de viver. E a gente pergunta, Jesus, tu tá nesse negócio? Deus estava nesse negócio. Fez até hoje chegar até nós, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando os fariseus, que eram os líderes, eles levam a Jesus porque acreditavam que ele deveria operar a lei naquele momento judaico. Mas havia uma incógnita muito grande ali, que era o seguinte: se Jesus dissesse que não apedrejasse, ele estava indo contra a lei de Moisés. E se ele dissesse que apedrejasse, ele estava trazendo a falta de impiedade para com a mulher, que era o ministério que ele sempre começou a pregar. Veja a incógnita da vida. Estou diante de um dilema. E eu acho que eu queria ter vivido na época de Jesus. Não pela perseguição, mas pela inteligência, pela sabedoria que Jesus tinha. Gente, se alguém me perguntasse, eu disse assim: mata essa miserável. Mata logo. Por quê? Antes de ficar do lado dos judeus, porque eram todos judeus que estavam no ensinamento ali, do que ficar dizendo que eu era impiedoso. Vejam só. Mas Jesus, ele pega e ele baixa a cabeça ali. E ele começa a refletir. E eu começo a me lembrar de um fato que o pastor chegou lá, estava na frente da igreja, né? Tinha acabado o culto, ele estava lá, uma igreja muito grande, né? Aí o irmãozinho correu ao pastor e disse: pastor, eu quero me falar uma coisa. O senhor está lembrado daquele irmão que faz isso, que trabalha aqui na igreja? Tá bom. Aquele triste está fumando lá? Ele é um fumante miserável, pastor. Expulsa ele da igreja. Pastor, ele não serve para estar aqui, pastor. E o pastor só escutando. E depois dali o pastor esperou ele desaguar tudo, né? Quando ele falou, ele terminou, o pastor disse assim: ô querido, e qual é o seu pecado? Porque não existe diferença entre pecado e pecado. E ele falou de um ladrão que rouba um banco e de um ladrão que rouba uma acerola no terreno de vizinho. Qual é a diferença? Só há uma consequência. Ele disse assim: qual é o seu pecado? E o camarada caiu fora. O que eu quero trazer para vocês hoje, eu não sei em qual situação você está, a de acusador ou de ser acusado. Mas nas duas situações temos que mudar. Já dizia várias vezes, eu já disse isso, acho que um dos piores exércitos que a turma considera o exército de crente. Porque é o pior, porque vem você ferido e ainda vai lá e mata o resto. Como é que eu posso dizer isso? O pessoal vê assim: aquele irmão vai cair no pecado, tá vendo? Aquela irmãzinha é crente, está saindo com aquele irmão, não sei o que. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Aí a irmã aparece grávida na igreja. Eu não disse que não dava certo, rapaz. Eu não disse. Bota ela no banco. Bota ele no banco. Mas não tem a atitude de dizer: querida, não faça isso. Não faça isso, pois Deus lhe ama. Deus não quer levar você para isso, não. Você é muito melhor. E mudarmos a situação antes que ela chegue. Somos especialistas ou não somos em acusar as pessoas? Somos especialistas, porque temos tudo na língua pronta ali, ó, bate pronto, ó, o negócio fervendo. É o que acontece. Antes de casar, eu pensei que casamento era uma maravilha. Glória a Deus, é uma maravilha, é uma bênção. Mas tem hora que acontece que eu disse: Senhor, Senhor, me controla. Me controla, Senhor, porque eu tenho vontade de fazer coisa que eu não devo, Senhor. Porque a minha atitude precisa ser mudada. Porque o que
Aí eu não vou não. Parece que isso é que acontece. Mas temos que chamar Jesus para o nosso meio. Deus, olha, eu preciso de mudança e eu quero mudança. Você quer mudança? Amém. Diga, pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Você quer mudança? Diga aí. Quem quer mudança, muda hoje. Você pode dizer assim, olha, esse negócio eu vou mudar é hoje. Sai daqui e muda. Ou pode sair daqui e dizer assim, eu vou mudar. E vem pra aqui e chora e tal. Eu vou mudar. Aí vai no caminho. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Aí chega em casa e vai, eu vou mudar? Eu vou mudar? Eu tenho que mudar. Não é. Porque mudar é ruim. Nos leva ao desconforto. Vai mexer em área que a gente não quer. Tu quer ganhar teu marido? Tu quer ganhar tua esposa? Querido, comece a mudança que você quer nos outros em você. Porque se você não mudar, olha, tem uma frase que eu recebi desde o seminário que diz assim: todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Porque a mudança vai me colocar exposto. Na hora que eu vou dizer assim, eu vou mudar, mas tu tem que mudar isso. Aí a outra já vai dizer, mas tu faz isso. Não, mas você faz isso. É ou não é? Então é melhor às vezes você assim, eu vou mudar e caladinho e deixar que me acuse. Porque a mudança ela não precisa ser falada, ela precisa ser vivida. Amém, Jesus. Ela tem que vir com a atitude de, olha, eu não preciso falar que estou mudando, eu preciso ser a minha mudança. Amém. Glória a Deus. Isso aí. E aí quando a gente chega mais à frente, que aqueles fariseus e saduceus abençoados por Deus, que eu digo que eu acho que o povo teve um presente enorme naquele dia de ensinamento, e ali Jesus estava baixado e ele só escrevia ali no chão. O que eu não sei, nem me pergunte. Eu não sei. Às vezes umas pessoas me perguntam umas coisas difíceis, eu disse, olha querido, eu não sei não, vai lá procurar. E aí ele estava lá baixado escrevendo no chão, e ele diz uma coisa crucial: aquele que não tiver pecado que... Não. Foi uma pergunta muito fácil, não foi? Foi. Até o cachorrinho que veio lá para casa essa semana entendia. Eu disse a ele esse dia, ó, não mide aí. Peguei o jornal dentro do focinho dele, ele não mijou. Até ele entendia essa pergunta. Entendia. E o que aconteceu? Saíram dos mais velhos até os mais novos. Os acusadores. Querido, põe uma coisa na cabeça. Põe uma coisa de Deus em sua cabeça. Muitos se levantam com pedras para acusar você. Mas existe um intercessor que se põe na sua frente. Glória a Deus. Quando eu mudo, Deus se põe na minha frente. Aqui não. Sabe por quê? Deus vem em nossa direção, vê o nosso coração contrito. Aquela mulher vai estar acompanhada do autor daquele adultério junto com ela, mas ela estava só. Pare para pensar. Ela podia estar pensando, que injustiça, que não sei o que. Ela podia estar gritando ali no meio da praça, foi jogada ali, rapaz. Eu não estou dizendo que ela é uma coitada, não. Eu digo que a alegria do Senhor é a nossa força. E naquele momento foi a força dela. Ela diz assim, eu não tenho a quem recorrer, a não ser o Senhor. Olha, eu não conheço o Senhor muito bem não, Jesus. Só de ouvir falar. E eu estou aqui nesse negócio. Ela baixada, Jesus disse assim, aquele que tiver pecado, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E começaram a sair os mais velhos.
Por que começaram a sair os mais velhos? Você consegue observar isso? Porque parece. Aqueles que estão muito perto de você, vivendo alguma história com você, às vezes quer se tornar como dono da sua vida. E dizer assim, olha, já vi você vários anos tentar mudar e nunca mudou. Você sempre diz que vai mudar, mas nunca muda. Os que chegam hoje na sua vida nem sabem como você é, não é? Mas se souberem, querem logo o quê? Acusar. Queridos, mas eu creio que Jesus vem em certas horas em nossa vida, que Ele se coloca na nossa frente, em que nossa atitude é fechar a boca. Dizer assim, Deus, olha, eu quero que o Senhor seja o sol da justiça em minha vida. Sabe por quê? Porque Deus tem um trabalho muito grande em nos retornar para o céu. Amém. Amém, Jesus. Se a nossa história aqui na Terra fosse muito simples em viver esses dias e não pecar, acho que seria simples demais. Mas quando se trata em nossa vida, em voltar para o céu, ela é, desculpa, queridos, ela é muito crucial. Sabe por quê? Porque a gente não pode negociar com o pecado. A gente não pode negociar com os erros das nossas vidas. Eu fico, às vezes, queridos, eu vou confessar a vocês, às vezes eu fico pensando assim na igreja, ver o cara traz uma palavra tremenda, e eu fico, Deus, por que eu não trouxe essa palavra? Eu fico me dizendo assim, aí eu tenho que dizer para mim mesmo, recolha-se a sua insignificância, Paulo. Porque eu quis usar o outro. Eu vivo numa luta interna comigo mesmo. Porque nesse mundo não existe super-homem. Já dizia o pastor Cláudio, essa onda de super-herói, botar a cueca por cima das calças não é normal. Esse negócio não existe. Então, nós somos seres humanos propensos a erros, mas temos Jesus que vem e intervém sobre as nossas vidas a partir da nossa mudança. Querido, Jesus não vai vir intervir na nossa vida quando continuamos na nossa irresponsabilidade, não. Eu já disse, teve um irmão que chegou lá, pastor, aí, na igreja está acontecendo isso. Deixa ele falar. Quando ele terminou, glória a Deus. Orasse quantas vezes por isso? Nenhuma. Disse, tu é mais pecador do que eu. Eu disse. Porque quando Deus traz algo ao nosso coração que nos é revelado, se a gente não toma posição por isso, somos muito mais pecadores do que os outros. Estamos muito mais entrelaçados por essa coisa que vem nos envenenando há muito tempo, querido. Parece que a gente tomou uma injeção de veneno e fica ali, ó. Quantas pessoas que você não sabe que defiam porque não perdoa, porque não faz isso? Quantas? Eu vivi durante 7 meses numa base da Jocum, e lá tinha gente de todos os países, né? E lá tinha um senegalês, o cara era mais alto do que eu e magro, sabe? Um cara muito gente boa. E ele disse que existe, não sei se é esse Senegal, em Congo, que existe um hospital que recebe todas as crianças que as mães não podem cuidar. As crianças recebem comida, tudo direitinho, mas é proibido dar amor às crianças nesse hospital. É proibido. Ele disse que quando os cristãos chegavam lá que iam alisar, o pessoal disse, não faça isso. Geralmente essas crianças morrem com 3, 4 anos de idade. Veja só uma falta de amor, de perdão, ele tem uma serventia em nossa vida muito grande. Você já ficou de mal de alguém? Quem não ficou, acho que... Quem disse que não ficou está se enganando, né?
Quando ficamos de mal, ficamos remoendo aquilo fica no coração. Fica ou não fica? A gente trabalha direito, rapaz. Fica na cabeça, fica remoendo. E o negócio parece que coloca uma cola super bom dentro da cabeça e só pensa naquilo. E o negócio fica comendo fogo. A gente chega até orar e diz, Senhor, pega ele, Senhor. Tem que pedir que gruda o negócio a ponto de a gente perder a situação. Mas o que acontece mais de fantástico? O que eu quero dizer com isso? É o momento da reconciliação. Quando a gente se reconcilia com a pessoa, como é que você sente no seu coração? Parece que saiu 300 quilos de cima de você. É ou não é? É verdade. Porque uma atitude de amor quebra todo o jugo do pecado. Quebra todas as prisões. Quebra todas as mazelas. As nossas atitudes de amor transformam vidas. Porque o Senhor tem o prazer de nos revelar aquilo que é frutífero, aquilo que nos leva para a eternidade. Isso se chama amor. É difícil ou não é difícil amar? É, pai. Como eu falei no início, as pedradas de perto doem mais do que as de longe. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Quando essas pessoas vão embora, às vezes querendo botar placa de 7 bom dia. Aqui já é fazer uma cerimônia bem linda. Eu quero dizer uma coisa a você, isso não adianta de nada. Isso é a maior frustração da vida da pessoa. Você tem uma coisa para fazer, faça enquanto está vivo. Verdade. Faça enquanto está vivo, porque não existe nada melhor do que você acordar de manhã e dar um abraço na pessoa e dizer, olha, tu não serve, mas eu te amo. Eu creio que Deus vai nos transformar. Amém. Deus vai nos mudar. Amém. É assim, querido, é a nossa vida em Jesus, porque nós não somos perfeitos. Eu sei que minha esposa não gosta de ser acordada quando está dormindo. Ela vira um bicho. Quando ela é acordada, ela fica... Eu já sei que a fera pode se levantar ali durante a manhã e me comer. O que é que eu faço? Deixa ela dormindo. Então eu vou fazer o quê? Deixa ela dormindo. Porque ela já disse, olha amor, ela tem um coração muito lindo, minha esposa. Tem um coração muito lindo, muito. Ela disse, amor, se você quiser me acordar à noite para me abraçar, eu disse, Deus me livre. Senhor, me faz aproveitar o dia que eu dou acordado. Entendeu, querido? O que eu estou falando? Sabe por quê? Acabamos no nosso cotidiano de descobrir quem são as pessoas que nós nos relacionamos. E isso vai acrescentando ao nosso coração. Perguntar aos mais antigos aqui, Saclino, ao pastor Fred, ao pastor Rosana, ao Flávio e a Miriam, ao Anderson e a Dani. Ele vai saber e ela vai saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Sabe ou não sabe? Não só em olhar, rapaz. Eu às vezes estou na igreja, quero dar uma de machão na igreja, né? Eu faço olho para minha esposa assim, quando chega em casa. Quando chega em casa, ela já viu o que aconteceu. Eu já vi esse olhar. Já viu? Jesus tem misericórdia. O que aconteceu? Porque ela já sabe quem eu sou. E eu já sei quem é ela. Quando ela já olha atravessada, Jesus já vai ter, Senhor. Me prepara no caminho, porque o negócio vai ser feio hoje. Queridos, mas o que eu quero dizer com isso? Eu me lembro de uma história com H, tá? De um pai que tinha um filho, estava terminando a sua universidade de Direito, no auge, pai muito rico de dinheiro, muito, e o cara era e não dava nada para ninguém. Tava nem aí, e o filho na peleja,
Sei que quando ele estava na metade da universidade, ele se converteu ao Senhor, cara, coração bem abençoado, Deus começou a transformar. Se ele tinha, Deus começou a dar em dobro. E o que aconteceu com o filho dele? O filho dele morreu queimado. Queimado. E aí, quando ele morreu queimado, ele foi procurar nas investigações quem foi que queimou ele. Descobriram que foi o melhor amigo dele. Por inveja de tudo aquilo que ele tinha. E quando descobriram e prenderam o cara, deram a sentença para o cara ficou preso, começaram a ligar para a casa do pai dele. Se o senhor me der 100 reais, eu mato ele. E depois começaram a baixar o nível. Se o senhor me der uma cerveja, eu mato ele. O senhor quer. Não precisa fazer nada não, só o senhor mandar. Eu faço isso para o senhor. E começaram a ligar. E esse cara se levantou um dia de manhã, ministrado pelo Espírito Santo. Foi lá na cadeia. E ele chegou de frente do cara que matou o filho dele e disse assim, olha, eu te perdoo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que eu não posso trazer o meu filho de volta, mas eu posso estender o meu amor por você. Glória a Deus. Queridos, eu conheço esse. Ele chora, passou 7 anos da vida dele sofrendo como nunca. Um filho morrer, ser queimado vivo. E ele diz assim, Paulo, olha, por mais que eu sinta a falta do meu filho, mas a alegria que entrou no meu coração naquele dia que eu decidi perdoar, não teve preço. Amém. Glória a Deus. A dor daquele pai. Olha, ele é um amigo meu assim, todas as vezes que ele fala do filho dele, ele enche o de lágrimas. Mas eu nunca vi alguém tão dedicado à obra depois daquele dia. Glória a Deus. É difícil a situação da vida, é difícil. Mas a gente tem que chamar Jesus para o nosso meio. Deus, muda o meu coração. Muda a minha alma, Senhor. Porque eu quero ser transformado, Senhor. Não é fácil pedir perdão, não é fácil. Mas eu creio que tu pode me levar a um estado melhor. A um estado de graça. Onde quando eu estiver bem ou mal, eu estarei bem com o Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro de outra fatalidade que eu acho que muitos já devem conhecer. De uma mãe preocupada com a filha e a mãe disse, não vá não, minha filha, não vá não. Só tinham 4 homens e ela só de mulher que entrar no carro. E ela disse, minha filha, não vá não, em nome de Jesus. Ela disse, eu vou. Eu disse assim, deixa eu orar por você, que eu quero que Deus lhe acompanhe. Eu disse, se Deus quiser me acompanhar, bota ele na mala. Manda ele levar na mala. No porta-malas, né? E no trajeto do caminho daquele pessoal, houve um acidente. Todos morreram. Todos. Um acidente que acabou tudo. E no porta-mala havia uma caixa de ovos, com 12 ovos. Intactos. Onde você tem colocado Deus? Se você botar ele no porta-mala, não é que ele seja obediente não, mas ele espera a sua decisão. E o que é mais fantástico aqui é que Jesus, depois que todos foram embora, Jesus olha para ela e diz assim, cadê os teus acusadores? Onde eles estão? Acho que aquela mulher podia dizer assim, só resta o Senhor para me acusar. Podia ou não podia? Naquele momento, Deus disse assim, eles foram todos embora. Ela disse, eu não tenho mais nada que te acusar. Vá e não peques mais. Só me diga uma coisa aí para a gente encerrar. Onde é que essa mulher foi parar? No
Mudou ou não mudou a história? Glória a Deus. Mudou a história dela e está mudando com a história dela as nossas vidas hoje. Amém. Glória a Deus. Porque eu creio que a gente não vive um sucesso sem sucessão. Aleluia. A nossa história será seguida pelos nossos filhos, pelos nossos bisnetos, tataranetos. Sabe por quê? Porque o agente transformador das nossas vidas, e será o agente transformador das vidas dos nossos netos, é o Senhor Jesus Cristo. É Deus que nos transforma, é Deus que habita em nossos corações. Eu creio que o Senhor tem nos transformado, até eu não tenho mais para frente. Pode crer. Com força. Muitas vezes é quando a gente não quer. E quando a gente não quer, parece que é mais gostoso, sabia? É verdade. Parece que é mais gostoso, é mais sofrido. Mas quando a gente vai de vez. Glória. A gente vai de braços abertos. Deus, eu não aguento mais resistir, porque tu fala tanto no meu ouvido. Sabe uma coisa, Senhor, eu faço de uma vez. Aí Deus diz assim, é assim que eu gosto. É ou não é? Verdade. É porque o amor de Deus está entrando em nossos corações. Deus. Com a passagem só de vinda, sem de volta. Diz assim, Deus faz morada em meu coração. Porque eu creio que teu amor é transformador. Ele tem o poder de salvar a minha família. Transformar, restaurar, modificar o meu lar. Por isso que eu acredito em ti. Queridos, eu creio. Hoje à noite eu recebi uma palavra de Deus. Amém. Por mais que eu estivesse ministrando hoje aqui, a palavra hoje foi muito mais para mim, eu não sei para vocês. Mas hoje a palavra mexeu muito ao meu coração. Amém. Glória a Deus. Porque Deus, quando fala, Ele não tem só o prazer de trazer aqueles que estão escutando, mas aqueles que estão pregando também. Amém. Glória a Deus. Não quero chamar vocês hoje à noite aqui, não. Queria que a gente fizesse um círculo. Amém. Vamos dar as mãos. Em atitude de amor, eu queria que todos começassem a orar pelo seu irmão da direita. E orar e dizer assim, Deus, ore por amor. Não ore pedindo nada não. Ore para que Deus traga amor no coração. Aleluia. Amém? Cada um ore pela pessoa que está do seu lado direito.